É uma alegria muito grande estar me dirigindo neste instante à nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A minha gratidão, primeiramente, a Deus, ao Pai das Luzes, em quem não pode haver mudança e nem sombra alguma de variação. A Deus, a minha profunda gratidão. A minha gratidão se estende à direção da Igreja Nacional, que nos proporciona a oportunidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de nos dirigir à Igreja num momento tão bonito como este, quando estamos em oração. Que oportunidade tão especial, tão grande, nos é oferecida a oração, avivamento. E o tema que nos deram e me solicitaram que falasse sobre ele é avivamento e a Bíblia. Fiquei muito feliz porque quando se fala na Bíblia, eu tenho que voltar até a minha infância. Venho de uma família numerosa, sou filho de uma família onde mamãe era batista e papai metodista. Éramos em 8 irmãos. Mamãe, uma senhora muito simples, por sinal analfabeta. E lembro-me que numa tarde no interior do estado de São Paulo, nós voltávamos da roça, da lavoura, e ao chegarmos em casa, uma tempestade, ventos, borrascas, e eu, menino, tinha medo de tempestade, e percebi que a Bíblia estava aberta sobre a mesa, e depois que a tempestade passou, eu me dirigi à mamãe e disse: mamãe, a senhora não sabe ler, porque a Bíblia estava aberta. E mamãe, na sua humildade, simplicidade, mas com muita sabedoria, ela me disse: meu filho, mamãe não sabe ler, mas a Bíblia estava aberta sobre a mesa. E enquanto a Bíblia estava aberta, mamãe estava orando para que Deus guardasse vocês. Mamãe não sabia ler a Bíblia, mas ela amava a Bíblia. Ela cria na palavra de Deus. Por isso, ao iniciar esta reflexão sobre avivamento e a Bíblia, eu gostaria de dizer que sempre amei a Bíblia desde pequeno e hoje estou lendo a minha Bíblia de capa a capa 72 vezes. Estou memorizando a Bíblia. Eu tenho partes da Bíblia memorizadas na minha cabeça. A Bíblia na mente, a Bíblia no coração. Amo a Bíblia, leio a Bíblia, respeito a Bíblia, creio na Bíblia como palavra de Deus, na sua veracidade, na sua riqueza. Oh, que maravilha! Bíblia, oração e avivamento caminham juntos. Quero ler com os irmãos um texto muito conhecido, Abacuque capítulo 3, o versículo de número 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos ser bastante didáticos nessa apresentação do texto. Eu gostaria de trabalhar a nossa mensagem dentro do tempo que nos foi proposto da seguinte maneira:
avivamento e a Bíblia. Ela, a Bíblia, nos inspira na busca do avivamento. Portanto, avivamento e a Bíblia. A Bíblia nos inspira na busca do avivamento. Quando lemos do agir de Deus, ficamos simplesmente motivados, desejosos de que o avivamento aconteça. Como? Ou quando lemos o 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, ao ver que os inimigos chegavam, ele teve medo, mas Josafá conclamou um jejum e uma reunião de oração. Jejum e oração, oração e jejum. E aqui o rei orou. A nação se reuniu. Orações subiram aos céus. E o Espírito Santo se manifestou. E na manifestação da graça de Deus, veio a orientação de como seria aquela batalha. Foi uma das únicas batalhas da Bíblia onde não lançaram a mão de armas. A arma foi o louvor. Os corais cantaram e a nação cantou a sua misericórdia dura para sempre. Os inimigos foram desbaratados, os inimigos foram vencidos, os inimigos foram derrotados. E os despojos eram tantos que o local passou a se chamar Vale da Bênção. O que eu vejo aqui, quando os inimigos vêm ao nosso encontro, vamos orar. É isso que a Bíblia está dizendo. Houve um avivamento, um despertamento, porque a nação inteira, desde as crianças, jovens, adultos, se voltaram para o Senhor. Isso é um avivamento, é um despertamento. Quando lemos 2 Crônicas, capítulo 20, o nosso coração é aquecido, somos despertados, somos como que chamados, conclamados. E Deus nos leva a experimentar o avivamento. Um outro exemplo que a Bíblia nos oferece. Encontramos no livro de 2 Reis, capítulos 18 a 20, o rei Ezequias. Esses capítulos da Bíblia me empolgam, me fascinam. É uma história longa, quando Senaqueribe vem com toda a sua pompa, o seu poderio, e desafia o reino de Judá. Desafia o rei Ezequias. E aquele homem vai ao templo, abre a carta mal criada do rei inimigo. Ora a Deus, clama ao Senhor. E nos dias de luta, Deus visita o seu povo e o avivamento acontece. É uma história que a Bíblia nos conta. Do rei Ezequias, do rei Josafá. O que nos empolga na Bíblia é 2 Reis 22 e 23. O rei Josias, que começou a reinar com 8 anos e reinou 31 anos. Nos dias de Josias, a nação estava em decadência, no pecado, afastada de Deus. E lá vem aquele menino rei, aquele adolescente rei, aquele jovem rei, de um coração voltado para Deus. E nessa volta para Deus, acontece um dos mais, diríamos, lindos avivamentos na nação, no povo de Deus. O avivamento vem, o despertamento acontece. Eu, às vezes, fico pensando se Deus não quer fazer o mesmo conosco. Então, quando nós lemos a Bíblia
ela nos inspira, ela nos convida à busca desse avivamento. Eu tenho dito que quanto mais lemos a Bíblia, mais o nosso coração deseja de Deus. E um dos sinais do avivamento, do verdadeiro avivamento, é uma volta às Escrituras. É uma volta aos caminhos de Deus. É um retorno ao Senhor. Não foi isso que aconteceu nos dias da Reforma Protestante do século XVI, quando Martinho Lutero, pela primeira vez, viu a Bíblia, ele se encantou. E ele disse mesmo, se um dia eu tivesse esse livro. E Deus lhe deu a graça, não só de tê-lo, de lê-lo, mas de traduzi-lo para a língua do seu povo. E a Bíblia foi como que um instrumento de Deus naqueles dias críticos da igreja, para que a reforma acontecesse e a igreja experimentasse o que aconteceu. Nós hoje somos filhos da reforma, graças à palavra de Deus. Mas a Bíblia não só nos inspira a buscarmos o avivamento, mas a Bíblia nos instrui na promoção do avivamento. Guardemos bem essa expressão, ela nos inspira e ela nos instrui. Ou seja, ela nos ensina. Queridos, este ano eu estou completando 68 anos pregando o Evangelho e 64 anos como pastor ordenado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E eu já vi tantas coisas. Exemplo, muitos dizem, não quero avivamento, porque isso vai trazer prejuízos para a igreja, dor de cabeça. Sabe o que é? São as informações falsas, informações, diríamos, mentirosas. É triste dizer isso. Ou até maldosas. Quantos foram maldosos? Quantos faltaram com a verdade? Quando se referiam ao avivamento, não quero avivamento, o avivamento divide. Não quero avivamento, ele traz conflitos. Não quero avivamento. Queridos, não fomos bem informados. Por que não voltarmos à Bíblia? Eu sempre tenho dito, se nós procurássemos fazer as coisas do jeito da palavra, quando nós dizemos aceita a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática. A Bíblia não é apenas um livro teórico, ele é prático. A Bíblia nos ensina, queridos. Então vamos olhar a Bíblia. Olhar a Bíblia porque a Bíblia nos ensina o que é o avivamento. Segundo a Bíblia, o que é avivamento? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, avivamento é João 10:10. Lembro-me que no encontro com o filósofo Sérgio Cortella, que estávamos conversando, eu lhe disse, deixa aqui para mim uma palavra. E ele disse 10:10. 10:10 é João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Avivamento não é a vida de altos e baixos, montanha-russa. Não. Avivamento são lutas, desafios, mas avivamento é vida abundante. Avivamento é vida frutífera. Queridos, eu estou sendo objetivo nas minhas colocações. Avivamento é vida frutífera. João 15, verso 16, Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda, a fim de que deis frutos. João 15, 16. E todo o capítulo 15 de João fala da videira e nós dando frutos para que o Pai seja glorificado. É vida frutífera. Avivamento é vida de testemunho. Como disse alguém, avivamento é sal fora do saleiro. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal. Nós provocamos sede nas pessoas. Elas falam conosco e elas dizem, eu quero ouvir do seu Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Avivamento é vida abundante. Avivamento é testemunho. Avivamento é vida frutífera. Avivamento é vida de santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro escreve, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade não é estereótipo. Santidade não é apenas aparência. Santidade é o caráter de Deus. Como disse um servo do Senhor, nós muitas vezes queremos os carismas, mas falta-nos o caráter. E carisma sem caráter é algo terrível, horrível. Que Deus nos dê a graça, não dessa santidade para ser vista pelos homens, mas a santidade de Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, a santidade que brota de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas avivamento não é apenas isso que eu já disse. Avivamento também é andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz, aquele que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. E eu quero olhar nos seus olhos e lhe fazer a seguinte pergunta, como foi que Jesus andou? Não apenas os nossos passos físicos, os nossos passos em termos de testemunho, de vida. Lembro-me do meu grande amigo e mestre, pastor Jonas Dias Martins, com quem eu tive o privilégio de conviver por muitos anos e aprender com ele. Certo dia, num dos seus belíssimos sermões, ele disse, muitos não podem dizer, não me envergonho do Evangelho, porque eles são a vergonha do Evangelho. Oh, que palavra forte! Então, queridos, andando como Jesus andou, discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, refletindo a beleza de Cristo. Avivamento é Cristo vivendo em nós. Talvez um dos textos que mais me desafia é Gálatas 2, 19 e 20. Quando Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Esta expressão, Cristo vive em mim. Vive em mim, fala quando eu falo, olha quando eu olho, anda como eu ando. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele vive em mim.
Alguém disse que no coração do homem há uma cruz e há um trono. Quando o nosso ego está na cruz, Jesus está no trono, e quando o nosso ego está no trono, Jesus está na cruz. Isso chama-se senhorio de Cristo, Cristo vivendo em nós. Então, queridos, não precisamos buscar modelos de avivamento. Não, queridos, estou sendo muito aberto. Não é um sermão, é um falar de um velho pastor. Os modelos dos homens passam. O nosso modelo está na Bíblia. Então, a Bíblia no avivamento, a Bíblia e o avivamento, a Bíblia nos inspira e a Bíblia nos instrui. Se me perguntasse, pastor, que avivamento o senhor deseja para a igreja? O avivamento do país de Gales, que lindo. O avivamento dos 100 anos de oração do Conde de Zinzendorf, que lindo. Quantos mover de Deus os avivamentos. Mas eu diria, quero avivamento segundo a palavra de Deus. Isso é avivamento. Então, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Desse avivamento, não precisamos ter medo. Esse avivamento é o agir de Deus. Louvado seja o seu nome. Terceiro, como bons presbiterianos, né? Então tem 3 pontinhos. A Bíblia e o avivamento. Ela nos inspira, ela nos instrui, e a Bíblia nos impele, ela nos faz mover no avivamento. Se a Bíblia nos impele, ela nos move, né? Ela nos motiva. Eu digo assim, a Bíblia nos empurra. Quantas vezes nós, igreja, queremos, né? Não, vamos parar, queridos. Não é hora de... No caminho para o céu não há placas, parada para descanso. Não há placas dizendo estacionamento. Lembro-me de William Booth, o fundador do Exército da Salvação, já na sua velhice, com as suas doenças, quando lhe ofereceram uma cadeira de balanço, ele disse, isso fica muito bem para os aposentados. São aqueles que não param, são aqueles que prosseguem, são aqueles que avançam. Com a minha gratidão à igreja, com a minha gratidão à nossa querida igreja, eu quero, neste momento, que estou encerrando esta fala, a querida igreja, a igreja do Senhor, eu quero fazer algumas colocações que avivamento não para. Por que será que a gente fala? Em tal época a nossa igreja experimentou um avivamento, mas passou. Parece que o avivamento está na memória, nas lembranças. A gente fica até com inveja e canta. Vem, derrama a mesma bênção. Maravilha soberana. Outros povos vêm. Derrama a mesma bênção sobre nós também. Queridos, avivamento não é privilégio de alguns. Avivamento é privilégio nosso, da nossa igreja, do corpo de Cristo. Avivamento é para nós pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, pastoras, professores de escola dominical. Avivamento nas casas, avivamento nos lares, avivamento no seu coração. Avivamento, eu diria que avivamento é como fogo, a luz que não se apagava no tabernáculo. Uma igreja avivada, noite e dia. Não apenas o avivamento dos domingos, quando cantamos, levantamos as mãos, aplaudimos, ou um culto liturgicamente mais, diríamos, tradicional. Isso não importa. Avivamento, querido, é quando a gente está lá no escritório, lá na escola, lá no trabalho,
lá, como dizia o pastor Jonas, lá no eito, na roça. Avivamento é você médico no seu consultório, você é advogado na sua cátedra, você é professor, a senhora dona de casa. Isso é avivamento. É prosseguir, avançar. Queridos, nós somos uma igreja peregrina. Eu sinto que a igreja está gorda, pesada, tem dificuldade para caminhar. Precisamos ser uma igreja leve, queridos. Ser cheio do Espírito é enchei-vos do Espírito. E aqui a ideia é enchei-vos sempre, todos os dias. É como um copo debaixo da torneira que está aberta. Estamos nos enchendo do Espírito Santo. Gosto das palavras de Moody. Não lhe pergunto quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. Você é cheio do Espírito. Está se enchendo do Espírito cada dia. Avivamento não é um movimento. Eu tenho muito medo dos movimentos. Os movimentos dividem. Os movimentos trazem glória para o homem. Quando lhe perguntarem, você está no movimento? Diga, eu não estou no movimento, estou no mover de Deus. Quando você vê Israel caminhando, é debaixo da nuvem. A nuvem se move, Israel se move. A nuvem para, o povo para. A igreja precisa aprender a caminhar em harmonia com Deus, nos passos de Deus. Quantas vezes a gente pensa que sabe mais do que Deus e quer ir à frente? Ou a gente pensa, fica atrás. Não, nós temos em harmonia com Deus, no mover de Deus. Não quero estar no movimento, quero estar no mover do Espírito Santo de Deus. Avivamento não é novidade. Vejo aí a igreja correndo, tem algo acontecendo ali, por corre para lá. Tem um profeta ali, corre para lá. Queridos, as novidades vêm e passam. Nós não queremos a novidade, nós queremos o novo de Deus. Isaías 43, 18 e 19, Apocalipse 21, 5. Escreve, eis que faço novas todas as coisas. Deus tem um vinho novo, nós queremos oferecer a Ele os odres novos. Deus tem algo, não novidade, mas Deus tem algo novo a fazer em minha vida. Aos 86 anos, eu estou dizendo, Deus, eu quero estar no teu mover, no teu agir. Avivamento vem do alto. Avivamento não vem do homem, gente. Não é, quem aviva é Deus. Quem aviva é Deus. Avivamento vem do alto. Eu gosto desse texto de Atos, né? Capítulo 2, versículo 2. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se um som como que vindo do céu. Nós queremos um avivamento que venha do céu, que venha de Deus, que venha do Senhor. Mas avivamento é mais de Cristo. E eu me emociono. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Avivamento não é apenas costumes, aparência, não. Avivamento é vida interior. Eu estou cansado dos estereótipos. Parece que é, mas não é. Nós queremos algo que aconteça dentro de nós, algo que venha de dentro para fora. Os movimentos mudam o homem de fora para dentro. Isso é uma maquiagem. O Espírito Santo nos transforma e opera de dentro no homem interior. Louvado seja o nosso Deus. E avivamento é beber da fonte. Avivamento é ser fonte. Vem agora, beba da fonte. João 7,37. Aquele que beber rios de águas vivas,
Queridos, eu digo isso com o meu coração. Vamos chegar à fonte. Estamos com sede. Lembro-me do reverendo Lutero. Certo dia ele me disse: pastor, a igreja está com fome. Com fome, com fome. Então, com sede, vamos à fonte. A fonte é Jesus. A fonte é Jesus. Vamos voltar para Jesus. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que olha para Jesus. Como no Monte da Transfiguração. Olharam e não viram Moisés. Olharam e não viram Elias. Olharam e viram somente a Jesus. Púlpitos anunciando Jesus. Igreja vivendo Jesus. Cristo como começo e o fim. Como o alfa e o ômega. Cristo, a rocha. Cristo, a fonte. Mas nós queremos ser fonte. Que as pessoas venham até nós, encontrem nós Cristo. E nós seremos fontes, transbordando, testemunhando de Jesus. Isso é avivamento. Avivamento é uma vida cristocêntrica. Avivamento é Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Avivamento e a Bíblia. A Bíblia nos inspira, a Bíblia nos instrui e a Bíblia nos impele. Graças a Deus. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Um abraço.